Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos relatar, à luz da Palavra de Deus, alguns pontos da história da mulher cananeia. Vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, que vem nos dizer assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? A mulher cananeia. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, é muito difícil ouvir um não. E torna-se ainda mais doloroso ouvir um não quando você tem absoluta certeza de que o seu pedido é justo. Irmãos, neste relato bíblico, a mulher cananeia ouviu um não. E o que é pior, um não carregado de argumentos. Olha, meus irmãos, e mais duro do que ouvir um não é ser ignorada. E isto também aconteceu com ela. Meus irmãos, meus amigos, nas lutas das mulheres por conquistas no mundo do trabalho e na busca de direitos iguais na sociedade, temos percebido o quanto a palavra não é repetida e de quantas maneiras as mulheres recebem este não. Olha, meus irmãos, na história da humanidade, vamos nos deparar com mulheres fantásticas, cujos nomes se destacam, sendo que muitos outros permanecem ocultos, mas de todas que se notabilizaram naquilo que produziram por si mesmas ou através de seus esposos, filhos e de pessoas que, de maneira positiva, influenciaram. A palavra de Deus dá um destaque especial e as coloca na preciosa presença de Deus como filhas, cuja virtude foi grande bênção para o seu povo e para a humanidade. Faltaria tempo a nós, neste momento, para destacar cada uma delas. Porém, como cristãos conhecedores da Bíblia, todos nós sabemos muito bem
a história de cada uma delas. Irmãos, esse precioso relato sobre a mulher cananeia, que não foi esquecido pelos evangelistas Mateus e Marcos, nos trouxe um grande aprendizado neste tempo, e principalmente para as mulheres que estão celebrando o Dia Internacional da Mulher, neste dia 8 de março de 2024. Vejamos, pois, alguns pontos importantes dessa passagem bíblica. O primeiro, Mateus nos diz que essa cananeia era uma mulher decidida. O versículo 22 vem nos dizer assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, essa mulher por si só tomou a decisão de buscar a bênção para sua filha, que estava muito enferma. Na realidade, as mulheres são pessoas muito decididas. Elas se empenham com força, com garra, como foi o caso sunamita de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 37. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. Que procurou o profeta Eliseu quando o seu único filho estava morto, devido a uma enfermidade na cabeça. A criança foi ressuscitada por Deus através da oração do profeta. Ora, meus irmãos, pelo que temos visto, as mulheres sempre tomam decisões seguras e certas. O segundo, Mateus nos diz que essa cananeia era uma mulher que sabia onde buscar o verdadeiro recurso para a cura da sua filha. Irmãos, ela foi buscar a bênção na pessoa certa, Jesus. Ela clamava em alta voz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vimos aqui que mulheres sábias sempre sabem aonde buscar os verdadeiros recursos para amparar, para proteger e socorrer os seus. Lembramos-nos ainda da mulher que, de repente, viu-se viúva, com uma grande dívida deixada pelo esposo, e o único recurso era o de entregar os seus filhos ao credor, conforme nos relata 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, indo ao profeta Eliseu para buscar conselho e ajuda. Os filhos foram salvos da escravidão através do milagre realizado por Deus, conforme orientara o profeta. Essa mulher cananeia expôs ao Senhor Jesus o seu problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, vimos que a dor pelo sofrimento da filha e o horror pela situação na qual se encontrava fundia o mais terrível dos sofrimentos, e essa mulher lutou desesperadamente pela filha. O terceiro, Mateus nos diz que essa cananeia era uma mulher que sabia pedir com humildade. Aqui nós vemos que ela era uma mulher de oração. Clamava: Senhor,
socorre-me. Irmãos, é uma grande bênção quando as mulheres se dispõem a orar. Foi através da oração de grandes mulheres que Deus realizou durante a história da humanidade grandes e maravilhosos milagres. E essa mulher, nos dizem os evangelistas, clamou ao Senhor por socorro. E ela era também uma mulher que soube esperar a resposta com humildade. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Versículo 23. Quando propositalmente o Senhor Jesus lhe vira o rosto e as costas, uma vez que estava provando a dimensão da fé dessa mulher, a fim de que ela entendesse também no futuro que poderia sempre contar com a presença da resposta de Deus, notamos que esta mulher, de maneira muito sábia, esperou com humildade. E soube também suportar a suposta aspereza do Senhor. Versículos 23b a 27. Nestes versículos, meus irmãos, notamos o Senhor Jesus dando uma resposta muito triste e dolorosa. Mas mesmo assim, ela suportou as divinas palavras de Deus. Queridos irmãos, será que todas as mulheres são capazes de suportar as respostas de Deus sem se desiludirem, sem se revoltarem? Essa mulher assim o fez, suportou com paciência. Ela era uma mulher que, à semelhança de Jacó, não desistia em suas orações. Disse Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Ou ainda como Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 9 a 28. A mulher cananeia continuou, mesmo assim, apesar da desatenção do Senhor Jesus, a clamar, a implorar. O que uma mulher não é capaz de fazer? Não é verdade, meus irmãos? O que uma mãe não é capaz de fazer? Não é verdade? Pelos seus filhos, uma mãe faz qualquer coisa. Ela era uma mulher que se adaptava ao que Tiago escreveu sobre pedir com fé em nada duvidando. Irmãos, quando pedimos e não deixamos que a dúvida tome conta da nossa mente, fazemos um poderoso exercício de que cremos que Deus nunca deixa de nos ajudar. Quarto, Mateus ainda nos diz que esta cananeia que soube pedir com fé, em nada duvidando, foi recompensada pelo testemunho de fé. Ela deu uma resposta ao Senhor Jesus quando ele usou uma expressão bem judaica de que não deveria ser dado aos cães o pão das crianças. Não foi uma resposta para ofendê-lo, e sim um profundo teste da sua fé. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
nós. Irmãos, muitos deixam de receber bênçãos devido à sua arrogância. Mas é preferível comer das migalhas que caem da mesa de amor do Senhor Jesus do que se banquetear das mesas dos falsos e mentirosos. E pelo fato de ter passado na prova, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Portanto, mulher cristã, seja como esta cananeia. Vejamos agora algumas lições deixadas pela mulher cananeia. A primeira lição: o problema da mulher cananeia a leva em caráter de urgência aos pés de Jesus, porque a sua filha estava endemoniada e, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se a seus pés. Segunda lição: ela soube aproveitar a oportunidade. Ela aproveitou a sua única oportunidade. Ela tira o foco do problema e enxerga a oportunidade de Deus para a sua vida. A terceira lição: ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Irmãos, existem pessoas que estão sempre no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas. Deus não trabalha com o tempo do homem. Deus trabalha com o tempo dele. A quarta lição: ela reconheceu quem Jesus era. A mulher cananeia o chamou pelo nome, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, vimos que ela reconheceu que ele era o Senhor. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ela reconheceu que ele tinha poder para solucionar o problema dela. A quinta lição: ela usa o poder da oração intercessória e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Irmãos, a mulher não busca para si mesma, mas ela busca pela sua filha. Olha, meus irmãos, interceder é se colocar no lugar de alguém. A necessidade sempre nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. A sexta lição: ela é perseverante e determinada. A mulher cananeia é perseverante e determinada. Os versículos 23 a 25 vem nos dizer o seguinte: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós.
pastores. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus está em silêncio e ela continua clamando. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os discípulos se opõem e ela continua clamando. Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus disse que ela não era prioridade e ela continua clamando. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A sétima lição. A sétima lição. A mulher cananeia triunfa pela fé e conquista o que deseja. Mateus, capítulo 15, versículo 28, vem nos dizer o seguinte: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. E a fé não é o resultado do milagre, mas o milagre é o resultado da fé. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. A fé crê no impossível, crê no incomum, crê no indizível, crê no extraordinário e crê no sobrenatural. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, para finalizar esta mensagem, podemos dizer que o papel da mulher foi sempre reconhecido pelo Senhor Jesus, que nunca as desamparou. Pelo contrário, aceitou a ajuda e companhia daquelas que o serviam com as suas economias e hospitalidade. Principalmente nos seus dias, quando não eram tão reconhecidas, mesmo entre o povo judeu. Portanto, parabéns, mulheres, pelo seu dia. Procurem ser como a mulher cananeia. Amém? E que Deus vos abençoe.